Bom, já vamos começar então, pessoal. Boa noite, eu sou a Conter e eu vou estar mediando a clínica sobre técnicas de corrida juntamente com a Roberta. Como a maioria sabe, a gente faz parte do grupo Gurias do Rugby, que está promovendo diversas conversas e clínicas de rugby online durante esse período da pandemia. A gente já teve de Scrum, já teve a de chute, a de arbitragem, a gente vai ter outra de arbitragem mais para frente também. E hoje, as técnicas de corrida, a gente trouxe a Brenda, que é atleta do BH Rugby, ex-atleta da Seleção Brasileira de Sevens. Ela é formada em Educação Física e Quiropraxia e ela é formanda em Fisioterapia. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, o convite dos Gurias do Rugby para estar aqui. É um prazer para mim falar para vocês. Como a Conter falou, eu tenho a formação já em Educação Física e Quiropraxia. Não sei se vocês sabem o que é quiropraxia, mas trata do realinhamento ósseo em busca de trazer o corpo para o equilíbrio e evitar sobrecargas musculares. Com o realinhamento ósseo, você tende a ter uma performance muito maior. Eu tenho 15 anos de profissão já, e agora eu estou finalizando a graduação de fisioterapia também. Certo, então, pessoal, a gente tem alguns avisos rapidinho, antes da gente iniciar aqui a clínica. Por favor, mantenham seus microfones desligados, abram somente para perguntas. Podem fazer as perguntas no chat, que eu e a Conter vamos estar passando para a Brenda também. O nosso próximo evento é uma roda de conversa. Ela vai ser com as managers, com o pessoal que já trabalhou com as seleções femininas. E vai ser dia 27, quinta que vem, às 8 horas. A gente abre as inscrições às 8 horas de domingo. Vou botar aqui no chat o link da pesquisa para vocês. E aí, no final, a gente bota o link de novo, caso alguém entre aí no caminho. Muito obrigado, Brenda. Muito obrigado, Brenda, desculpa. Muito obrigado, pessoal. Podem continuar, então. Vamos começar bem certinho. Vamos lá, então, gente. Hoje é o dia da clínica técnica número 3, que é o dia da técnica de corrida. Não tem como a gente falar de corrida se a gente começar pela parte muscular, né? Então, não vou tentar não ficar muito nessa questão técnica muscular, mas a gente precisa ver um pouquinho para ter noção do todo, tá? O trabalho de corrida é uma questão que acontece em vários eixos do corpo. Não é monoarticular, ela é trabalhada no eixo do quadril, do joelho e do tornozelo. Então, tem muitos músculos envolvidos nesse movimento. Sem falar também dos músculos superiores que trabalham na estabilização e no balanço. Mas eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, membros inferiores. A corrida ela acontece no plano anterior, no plano frontal. Então, quem trabalha mais é a região de quadríceps, que é esse músculo grande da coxa, sabe? Que a gente vê na primeira imagem. Ele faz... Ali nós temos os flexores de quadril, que é quando a sua perna levanta para poder fazer o movimento do passo. Nós temos o quadríceps também faz a extensão de joelho. A musculatura de trás, que é antagonista, são os isquiotibiais. Eles são compostos pelo bíceps femoral, pelo semitendino semimembranátil. Eles ajudam na extensão de quadril, que é essa fase da segunda foto, que é a fase em que nós estamos jogando a perna para trás para ganhar impulsão. O trabalho do glúteo é mais importante, inclusive, do que a maioria dos outros, porque ele é o principal extensor de quadril, só que na maioria das vezes ele é bem negligenciado, sabe? Eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente. Nós também temos aí, abaixo do joelho, a musculatura anterior é principalmente de tibiais, anterior e posterior, e dos fibulares. Eles trabalham fazendo a dorsiflexão, que é quando o pezinho sobe, sabe, para poder buscar lá na frente com o calcanhar. Então, são eles que fazem esse trabalho. Eles fazem também a eversão do pé. E a musculatura de trás é gastrocnêmio e solo,
sóleo, principalmente a musculatura que faz o movimento final da pontinha do pé. Olha na segunda imagem, eles fazem essa flexão plantar, e esse é o movimento principal de impulsão da corrida. Acontece que não apenas esses grupos musculares precisam estar bem fortalecidos e estruturados, eles também precisam trabalhar bem em conjunto, e essa é a questão principal. Nós temos também os laterais, que são os abdutores, né, os músculos laterais do quadril, e os internos, que são os músculos adutores. Eles atuam basicamente estimulando o corpo a chegar no eixo, sabe? A manter o alinhamento da corrida e não desestabilizar em desabamentos ou hiperabduções. Vamos analisar um pouquinho essa questão dos músculos trabalhando em conjunto, porque é fundamental esse entendimento de como os músculos funcionam para a gente conseguir saber onde está a nossa disfunção, onde estão os nossos problemas, a fim de corrigi-los com mais facilidade. Vamos analisar um pouquinho a corrida. Aqui nós temos um atleta que está correndo um slow na esteira. Vocês podem observar como que todos esses grupos musculares precisam trabalhar de forma uniforme para gerar um movimento adequado. Observa quando ele vem, olha, buscando na frente, a musculatura flexora de quadril primeiro, traz o joelho para cima, os extensores de quadril jogam a parte de baixo lá na frente para você conseguir alcançar com o calcanhar, médio pé e finalmente com o antepé, gerando a impulsão para um novo movimento. Tudo isso acontece em conjunto com o trabalho dos membros superiores. Observa que quando ele avança com a flexão de quadril, ele também avança com uma extensão de ombro, uma flexão de ombros e flexão de cotovelos ao mesmo tempo. Tudo isso é para gerar um equilíbrio de cadeia cruzada para dar ritmo, balanço e estabilidade para a corrida. Além de tudo, observa que postura bonita que ele está, retinho, com a coluna bem alinhada, a cervical bem alinhada. Tudo isso, por mais que... Nossa, mas a cervical também atua na corrida? Sim. Se você tiver com a cervical desalinhada enquanto corre, com certeza você vai desalinhar outros membros, perder performance e perder força. Então, para a gente chegar num equilíbrio de uma corrida perfeita como essa, não é fácil. A gente precisa trabalhar muito bem a musculatura, a coordenação entre essa musculatura e, além de tudo, força, pliometria, propriocepção, impulsão, potência, tudo isso influencia diretamente na corrida, mas todas essas questões são secundárias. Se você não tiver uma musculatura forte e estabilizada, não adianta você ter todo o restante, você não consegue fazer a corrida adequada e você fica muito mais suscetível a lesões. Eu não tinha como passar isso sem trazer o Bolt para a gente assistir, porque vale a pena observar esse rapazinho correndo. Observa a postura inicial dele. O apoio da corrida de velocidade é basicamente anterior, na porção anterior do pé. Uma corrida de qualidade, claro. Você mal posiciona o médio pé no chão. O calcanhar, se você encosta, você se torna muito pesado. É muito mais difícil você gerar nova potência. Observa que coisa linda essa postura horizontal dele na impulsão. E olha o tamanho da fase aérea dele. Aqui ele já está no voo duplo, as duas pernas em hiperextensão de quadril. Com isso, ele gera muito mais impulsão. Observa como que a parte anterior do pé dele toca o solo e o médio pé basicamente nem encosta, o calcanhar nem pensar. Se você observar os outros corredores também, eles tentam fazer isso, mas eles desabam muito mais. Quanto mais atrito, mais preso ao solo você está. Quanto mais preso ao solo você está, menos rápido você tende a correr. E são coisas que influenciam a corrida. O calçado que você está, a superfície que você está correndo, se é uma superfície lisa, se é uma superfície de grama, se é uma superfície que está molhada ou seca, tudo isso influencia diretamente. Olha a vantagem que ele consegue sobre os outros corredores por fazer
uma postura, uma passada realmente muito larga, com muita potência, e ele parece que quase nem toca um solo. O atrito ali fica zero. Olha, nesse momento ele já está comemorando, ele não está nem realmente se concentrando tanto para correr. A questão é, como que o Bolt consegue fazer isso tudo? Ele tem um corpo 100% equilibrado, ele tem um corpo 100% perfeito, a técnica dele é superior, acaba que é uma combinação de tudo, sabe? E é bem difícil você saber ao certo o que de fato está influenciando, porque o Bolt, ele possui, quer ver? Ele possui uma rotação interna do fêmur que faz com que, vou passar para cá, que eu mostro para vocês, que faz com que o joelho dele fique como nessa terceira imagem de baixo. Ele tem um leve valgismo. Teoricamente, isso traria para ele um desalinhamento e a redução da velocidade. E não acontece, como a gente pode ver no vídeo. Ele realmente conseguiu equilibrar, de alguma forma, a estrutura física que ele tem, com o treinamento de alto nível que ele impõe, mais uma técnica de corrida bem alinhada, com recuperações, e o biotipo dele também envolve muitas questões. Então, a questão é que, mas eu não tenho uma formação de membro inferior perfeita, ou minha técnica não é perfeita. Às vezes, uma questão pode equilibrar com a outra e assim a gente consegue gerar mais velocidade da mesma forma. Eu vou voltar aqui um pouquinho no sidestep para a gente, porque vale muito a pena a gente falar dele. Porque o que é o sidestep? É a nossa mudança de direção rápida, né? E com leves movimentos laterais. A questão é que, como que você faz para manter essa musculatura forte e equilibrada, porque você está ali exercitando a corrida e a mudança de direção ao mesmo tempo? Quem faz isso é a musculatura de quadril, tá? Quem faz isso são os glúteos, principalmente os médios. E quanto mais forte, mais estruturado você tiver com essa musculatura, melhor vai ser sua performance na mudança de direção. Mantendo, claro, mais antepé, apoiado. Quanto mais calcanhar você apoiar, menos velocidade você tem, menos atrito. Então, até o sidestep dentro da corrida pode ser melhorado com o fortalecimento dessa musculatura responsável, estabilizadora e potente, e transferindo assim uma performance melhor em mudanças rápidas de direção. Aí vamos falar um pouquinho sobre os principais desvios posturais. A primeira imagem de cima é a imagem ideal, perfeita, que é quando vocês podem fazer até o teste em casa, que é bem legal. Pega um cabo de vassoura, pede para alguém colocar nas suas costas, encostando no bumbum e nas costas. Vocês vão ver dessa forma em que situação dessa aqui você se encaixa. Se por acaso estiver encostado sua panturrilha, seu bumbum, sua torácica e sua cabeça, você tem um alinhamento considerado ideal. Se você observar a imagem que o pé reflete no chão, que é essa primeira aí, você tem uma reflexão de anterior do pé, médio pé e calcanhar. Esse buraquinho que dá aí no formato do pé é o arco plantar, que ele está elevado. Então, realmente a ideia é não apoiar o pezinho todo, você precisa ter esse arco plantar elevado. O calcanhar, na imagem embaixo, vocês vão observar que está bem alinhado e bem distribuído. O reflexo dessa imagem é debaixo do meio, onde o joelho está normal e está alinhado. Na segunda imagem, você já vê uma pessoa que tem a antiversão. Ela não encosta a cervical e não encosta as panturrilhas na parte de trás. A questão é que, com essa anteriorização do quadril, que acontece, a antiversão pélvica é o famoso bumbum empinado, né? Só que o brasileiro gosta muito, só que isso, na verdade, é um grande desvio postural.
porque quando você faz a antiversão pélvica e roda os ilíacos para anterior, o seu sacral roda para exterior. Consequentemente, você tem uma rotação interna do fêmur, que é o caso do Bolt, que é o caso do Bolt que eu comentei. Observa como que a imagem refletida do pé é o pé inteiro apoiado no chão. E observa os calcanhares como eles desabam o arco plantar. No que seu arco plantar desaba, a imagem reflexo é esse joelho valgo, que é a terceira imagem de baixo. Você tem a rotação interna do fêmur, os joelhos se apoiam e, consequentemente, o seu glúteo entra em disfunção, ele fica mais inibido. O glúteo, principalmente o médio, inibido, você fica mais suscetível a entorses de tornozelo. A rotação interna, a translação do fêmur em cima da tíbia, que é o famoso rompimento de LCA, né, que é bem comum nos esportes, principalmente no rugby. O problema disso é que se você está em desalinhamento, em rotação para dentro, você está trabalhando fora do eixo. Toda vez que a gente trabalha fora do eixo, estruturas articulares e musculares são sobrecarregadas e estão sujeitas a desgaste e inflamação. A terceira imagem é a retroversão pélvica. Observa como que a torácica encosta atrás. Você fica com uma hipercifose. O quadril vai para frente, só que seus ilíacos rodam atrás e, consequentemente, o seu sacral roda à frente. Você fica com o joelho mais varo, mais aberto. Isso gera... Olha a imagem reflexa do pé. Você apoia mais antepé e mais calcanhar. O seu arco plantar ele fica extremamente elevado. E isso gera consequências muito grandes na musculatura que está estabilizando, porque ela tem que trabalhar muito mais para compensar. Sem falar na frouxidão abdominal, ali não está mostrando os ombros, mas a tendência é os ombros ficarem em tilt anterior, peitoral encurtado, musculatura das costas hiperalongada e muitas dores lombares por causa dessa postura. A lombar, nesse caso aí, ela já está até retificada. Então, todo o trabalho de correção de uma coluna leva tempo. Então, vale a pena a gente fazer o teste, se observar, ver como que está pisando, porque às vezes a gente não tem velocidade, não é nem apenas por causa da técnica, o corpo não dá conta de correr. Ele não está com a estrutura preparada para isso, a musculatura está desalinhada, está sobrecarregada, ela não vai dar conta mesmo. E é assim, então, são desvios posturais que vale muito a pena a gente observar a gente mesmo e nos outros que estão ao nosso redor, né? A fim de estimular reequilíbrio e fortalecimento. Vamos para as principais lesões que acontecem. Nós temos aqui... Sim. Rapidinho, deixa eu te perguntar ali uma coisa. Volto, claro. Isso, com relação a isso aí. A gente tem uma atleta, por exemplo, que ela tem... como é que seria? Protusão de ombros para frente? Uhum. Aí ela é mais curvadinha assim, só que ao mesmo tempo, eu não cheguei a reparar no quadril dela, mas ela corre sentado. Ela corre mais agachadinha. Mais agachadinha? Meio projetada até para frente a coluna, sabe? E correndo mais agachadinha. Isso seria fraqueza em algum lugar? Seria... eu diria, sem vê-la, é difícil realmente falar, mas ela precisa de um bom alinhamento. O que acontece? Quando você corre mais agachada, pensa, o agachado é o quê? Uma flexãozinha de quadril, né? A gente abaixa um pouquinho, o quadril fica mais fletido. O bumbum dela fica mais arrebitado, mais para cima? Fica. Fica? Pois é, então, é a sequência. Eu diria que ela está com encurtamento de ilho-psoas e sobrecarga no reto da coxa. Acontece que o ilho-psoas, ele insere ali na região da lombar, de L1 até L4. Se ele está encurtado e ele está tracionando a sua lombar, o bumbum já fica mais arrebitado mesmo. Você tende a correr mais agachada,
porque você não dá conta literalmente de esticar. Pode olhar que ela está com sobrecarga no quadríceps. E o glúteo médio, com certeza, também vai estar fraco para ela estar correndo agachadinha assim. A musculatura de glúteo médio tende a ficar inibida e o joelho rodar interno. Ela precisa fazer todo o movimento inverso, eu diria para fortalecimento de costas. Ali, região de romboides, região de trapézio inferior para ela ganhar mais extensão, dorsais para ganhar mais extensão. Isso aí equilibra bastante a musculatura de costas. Ela tem muito problema no joelho. Não é? Pois é. Fortalecimento de glúteo máximo e médio vai trazer ela para a rotação externa. Ela sente dor aonde no joelho? Mais na frente, mais no meio, do ladinho, você sabe dizer? A reclamação dela, eu acho que era mais para dentro, mais no meio. Mais para dentro? Pois é. Lembra que eu falei que quando o bumbum está mais arrebitado, o joelho roda interno? Uhum. Pois é, o ligamento colateral medial, que é esse que fica bem na lateral do joelho, na lateral interna, se o joelho está rodando interno, ele fica sobrecarregado, ele fica tracionado. A questão é que, se você apenas anda, se movimenta pouco, essa tração não traz consequências tão rápidas. Como ela joga rugby, faz corrida de potência, ela corre tracionando esse ligamento medial. Isso pode causar, com o tempo, estiramento das fibras desse ligamento. Esse estiramento é chatinho de tratar, porque o joelho tem vascularização reduzida. Mas com o fortalecimento da musculatura estabilizadora, ela vai ficar bem. Eu diria aí fortalecer glúteo, máximo e médio, principalmente médio, e musculatura de cadeia cruzada de costas inteiras. E transverso também deve estar fraco, porque causa um pouco de cifose, rotação interna, precisa fortalecer manguito externo e abdômen para estabilizar tudo. Ela acaba tendo um problema no ombro também. Tem um ombro dela que é ruim. Gente, é lindo, cinesiologia é muito linda. Tudo faz sentido, né? Exatamente, tudo faz sentido. Se ela está começando já a ter o problema no ombro, pode olhar o deltóide anterior, que já está em sobrecarga, e cabeça longa do bíceps. Já deve estar com contratura muscular. Ela precisa fortalecer a cadeia posterior, a cadeia de extensores torácicos, alongar a peitoral, fortalecer manguito rotador externo, romboide e extensores torácicos. Grande dorsal também precisa fortalecer, porque o grande dorsal insere ali embaixo, né, no quadril. Então, ele vai inclusive ajudar nessa questão de estabilização postural. O abdômen dela também deve estar bem fraco. Fortalecer musculatura profunda de abdômen. É tudo questão de equilíbrio. É tudo questão de equilíbrio, sabe? É tudo, só que tudo de cadeia posterior. Aposto que o quadríceps dela é forte pra caramba, porque ele está aguentando isso tudo, e ele também deve estar precisando de um rolinho. Uma liberação muscular. Deve estar precisando bem soltar. Mas acaba que tudo é nesse sentido, sabe? Se você traz... É muito fácil saber, pela postura da pessoa, onde não está equilibrado, onde precisa de fortalecimento. E se você traz para o fortalecimento, você traz para o equilíbrio, para o eixo, o corpo trabalha sem sofrimento, ele trabalha em harmonia, ele trabalha mais fácil, com economia de energia. Se ele está economizando energia, ele pode transformar tudo isso em força e potência. Então, é aí que a mágica acontece. Aí fica lindo. Muito obrigada. Imagina. Pode seguir? Claro. Então, aí, quando o nosso corpo não está com o equilíbrio muscular, eu chamo equilíbrio agonista, antagonista, musculatura que faz o movimento, musculatura que freia o movimento, que é a musculatura contrária daquele movimento, e estabilizadores, porque nunca é um músculo que faz sozinho, a não ser que você faça um trabalho muito, muito, muito isolado. Mas a maioria dos nossos movimentos do dia a dia, e principalmente do esporte, são movimentos compostos.
Se você não está com essa musculatura realmente bem dividida e bem equilibrada, isso gera consequências. Essas consequências são lesões. Essas lesões podem ser agudas ou crônico-degenerativas. Agudas são aquelas que, sim, acontecem de uma vez. Por exemplo, quando você está jogando e sente uma cãibra. A cãibra, ela pode ser por muitos motivos. Hoje a literatura ainda não sabe dizer ao certo a origem das câimbras, mas muitas vezes por excesso ou por falta de trabalho ou questão nutricional, mas com certeza, com alimentação correta, com fortalecimento e ganho de amplitude de movimento dos membros, essas câimbras tendem a sumir e o músculo tende a entrar em equilíbrio. Os estiramentos musculares, eles normalmente acontecem porque você está com normalmente é por causa de uma subluxação. O que são subluxações? Quando o seu osso não está exatamente no lugar que ele devia estar, ele está fora do eixo, ele está subluxado, não é uma luxação. É simplesmente um pequeno desvio. Esses desvios acontecem por excesso de trabalho, excesso de uso, ou até mesmo de escassez, porque o outro está trabalhando em excesso e ele ficou atrofiado. Então, aí, quando isso acontece, dá pequenos desvios ósseos. Se o osso está desviado, aquela musculatura que ali insere, ela ficou muito mais sobrecarregada, muito mais pressionada. Se você pega esse quadro e coloca num esporte de alto rendimento, por exemplo, o rugby, que você dá muitos tiros de intensa velocidade, esse músculo que já não está numa posição confortável, ele começa a trabalhar em excesso e muitas vezes pode romper um pouco das fibras. Isso é o estiramento muscular. O estiramento muscular pode ser de grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 e 2 são mais tranquilos de tratar, né? Só que você precisa fazer um tratamento correto porque ele pode ficar crônico. Essa recuperação pode demorar em torno de 1 a 3 meses. No rugby, a gente não gosta muito de parar e descansar, né? Ficar 2 meses, 3 meses parado não acontece. Então, ele acaba sendo uma lesão aguda, mas que vai ficando um pouco mais para crônico. Acontece também a ruptura total da musculatura, que seria o estiramento total. Se isso acontece, é a intervenção cirúrgica, sabe? Porque precisa juntar as duas metades do ventre muscular daquele músculo e costurar e fazer um trabalho muito grande de recuperação para não gerar fibrose, porque quando a musculatura se rompe, muitas vezes ela cicatriza com um tecido menos elástico, ali um tecido fibroso, que é a famosa fibrose. E aí a percepção é, imagina um elástico de cabelo, se você vem e coloca aqui musculatura saudável, musculatura normal, se você vem e coloca uma gotinha de Super Bonder nela, espera secar e aí puxa, essa gotinha de Super Bonder é como se fosse uma fibrose. No que as outras fibras alongam e voltam, essa fibra com fibrose não faz isso. Então, acontecem várias rupturas em cima dela. Você fica muito mais suscetível à lesão. Então, por isso que a recuperação de estiramento tem que ser muito bem feita para que ela não gere consequências a longuíssimo prazo, virando uma lesão crônico-degenerativa. O menisco. Esse menisco, todo mundo do rugby conhece bem esse nome, né? O menisco é um tecido, é um amortecedor que a gente tem no meio do joelho. Ele amortece o impacto que os côndilos fazem, funciona realmente como um amortecimento quando nós estamos correndo, efetuando qualquer trabalho. Acontece que quando a sobrecarga é muita, ou quando o joelho está com subluxações, espaço articular reduzido, esse menisco fica mais pressionado, mais sobrecarregado. E aí, basta uma rotação inadequada do joelho para ele pinçar esse menisco. Esse pinçado pode gerar um corte, que pode ser suturado com uma cirurgia de artroscopia simples, mais ou menos um mês de recuperação, ou pode realmente estraçalhar o menisco, que é o que é mais ruim, porque o menisco não tem substituição, né? Então,
é uma proteção a menos que nós temos para os impactos da atividade física. Entorse de tornozelo. Está escrito errado, né? Mas o entorse de tornozelo acontece normalmente por causa de um desequilíbrio muscular que faz com que, na maioria das vezes, o tornozelo se torça para lateral, se torce para fora, né? Você roda o pé para fora, porque nós temos uma estrutura óssea, o maléolo medial, que impede a torção medial, o desabamento. Então, a maioria, 98% dos entorses acontecem em rotação externa do tornozelo. Esse entorse pode ser leve ou ele pode sobrecarregar as estruturas que envolvem ali, sendo elas ligamentos e até uma possível fratura óssea por avulsão. A fratura por avulsão é quando o tendão que ali insere no osso, ele é tão fortemente puxado, tracionado pela torção, que ele arranca um pedacinho do osso. Então, pode ter esmagamento ósseo, algumas fraturas, e assim, quanto mais complexa for a lesão, mais difícil, claro, e mais tempo leva a recuperação. Nós temos entorses grau 1, grau 2, grau 3. O 1 e o 2, a gente pode ter um tratamento mais simples, né, mais ativo, onde a ideia é colocar realmente o pé no chão. Hoje o tratamento conservador não é muito usado mais, que é muleta, né, para pessoa proteger o tornozelo, não apoiar tanto o pé. Hoje não se usa muito mais, porque sabe-se que a recuperação ativa é muito melhor, porque não gera redução da amplitude de movimento e nem cicatrização com fibrose. Mas na lesão do grau 3 do entorse de tornozelo, aí normalmente precisa-se de cirurgia e realmente uso de botinha, esse tipo de coisa. Então, também vem de sobrecargas da musculatura. Lesão do ligamento colateral, rompimento de LCA. Eu não sei se vocês sabem, mas o rugby é o segundo esporte no mundo com maior incidência de ruptura de LCA no mundo. Então, normalmente, até quando é uma ruptura muito forte, a rotação, né, interna do joelho, o ligamento cruzado anterior, ele impede a translação do fêmur sobre a tíbia. Então, quando você tem uma torção muito forte, você pode, inclusive, lesar o menisco e lesar também o ligamento colateral medial, que é o próximo que eu vou falar. É o que eles chamam de tríade maldita. Tenho certeza que todo mundo aí conhece alguém que já teve ruptura de ligamento no rugby. Eu mesmo foram apenas três cirurgias, e as 3 com a tríade, a lesão dos 3. Ligamento colateral medial, que é o que essa amiga gauchinha do time está sentindo uma dor na região, pode falar para ela também que a pata de ganso dela deve estar sobrecarregada, que é essa musculatura que insere também na região. Mas o ligamento colateral medial, ele fica sobrecarregado justamente quando a gente fica mais valgo, quando a gente está com os glúteos mais enfraquecidos, banda iliotibial supertracionada. Ele já não é tão incidente, mas normalmente ele aparece ali junto com o menisco, quando a sobrecarga é muito grande. E tem as lesões crônico-degenerativas. Essas aí são mais tristes, são mais difíceis de cuidar. As tendinites, o que são as tendinites? O nome já diz, inflamação dos tendões. Normalmente elas começam com a inflamação da musculatura e depois essa inflamação tende a passar para os tendões. E essa inflamação depois, se não tratada, ela dá sequência e passa para o periósteo dos ossos. Periósteo é aquela peliculazinha que envolve os ossos, sabe? Essa peliculazinha também inflama. E dependendo da região, gera periostite. Também a canelite é uma periostite, na verdade, né? Que ela começa com uma sobrecarga, o excesso de utilização da musculatura estabilizadora dos tornozelos, principalmente ali os tibiais anterior e posterior.
os fibulares também, eles entram em sobrecarga, sobrecarregam o tendão, gerando uma tendinite, e a sequência é uma periostite, que é a inflamação do periósteo do osso. Essa inflamação, quando em excesso, quando muito elevada, pode levar a fratura por estresse. Então, uma canelite muito agravada pode gerar fratura por estresse. Essa fratura pode ser simples, ela pode ser bem complicada, porque meio que esfarela assim no osso. Então, a cirurgia fica bem complicada de fazer. E todas essas a gente evita com equilíbrio e fortalecimento muscular, como sempre. A pubalgia é a inflamação ali da região do pubis, né? E ela também é muito comum no rugby, principalmente porque é a musculatura que a gente utiliza muito. Ali na região do pubis inserem músculos muito importantes para a estabilização da corrida, os adutores, os abdominais, principalmente reto do abdômen, insere ali. Então, quando essa musculatura não está estruturada o suficiente, essa tensão, essa sobrecarga é passada para o pubis e gera a pubalgia, a pubeite, que também é bem chatinho de tratar. Em torno de 2 a 3 meses de tratamento para sumir completamente. Mas é muito importante salientar que, se a gente já passou por alguma dessas lesões, é bem difícil achar alguém no rugby que não passou, né? Mas se a gente passa por alguma delas, é importante lembrar que a gente estará sempre sujeito ao retorno delas. Porque se nós já passamos por essa condição uma vez, significa que as atividades que a gente realiza geram esse tipo de sobrecarga. E a tendência é que nós continuemos com essas mesmas atividades. O que é que a gente precisa mudar? A forma de treinamento e tentar readequar, reequilibrar a musculatura de forma que o corpo não entenda mais como uma agressão, que a estrutura e o equilíbrio muscular ali presente sejam tamanhos que não importa esse impacto, os ossos não são atingidos porque a musculatura consegue sustentar e estabilizar com segurança, que é o famoso equilíbrio, né, a homeostase. A condromalácia patelar, esse nome é feio, e a lesão também é bem feia. A patela todo mundo sabe que é aquela tampinha do joelho, né? Acontece que a condromalácia é o desgaste da face articular da patela. Essa patela vai perdendo tecido cartilaginoso por causa da proximidade nos côndilos. Esse espaço é reduzido normalmente por contratura de reto da coxa, banda iliotibial e vasto lateral. Isso significa o quê? Que os adutores estão enfraquecidos. Você desvia a trajetória da patela, cuja função é dar o alinhamento do joelho para ele realizar a flexão. Acontece esse desvio da patela e começa a ter desgaste da faceta articular. Esse desgaste, a longo prazo, gera uma condromalácia, e essa condromalácia pode ter que gerar cirurgia para trocar a patela, porque você não aguenta de dor quando começa a ter ali o desgaste do osso com osso, né? Que é a sequência da artrose, que também vem da redução desse espaço articular. As cartilagens vão ficando reduzidas por causa dessa redução do espaço e consequentes sobrecargas e impacto, e chega a tal ponto que o desgaste dessa cartilagem faz com que o osso comece a bater com o osso. E aí você começa a ter o desgaste ósseo. E os ossos são muito inervados, isso causa muita dor. A pessoa não dá conta de andar, não dá conta de mover, vai perdendo a amplitude de movimento e, consequentemente, precisa colocar aí uma prótese no joelho. Eu sei que esse papo é bem ruim, né? Esse papo de lesão, mas eu gosto muito de falar porque quando a gente tem conhecimento sobre todas as coisas ruins que podem envolver o nosso corpo, quando a gente tem esse conhecimento, a gente sempre pode fazer algo para evitar. Nenhuma dessas coisas que eu coloquei aqui é inevitável, porque muitos médicos colocam como se artrose, condromalácia fossem coisas da vida.
naturais e não são, com adequado fortalecimento e estrutura muscular, você consegue evitar todos os tipos de lesões. E isso é um fato comprovado, não tem questionamento sobre isso. Quando eu Brenda, assim, Brenda, perguntaram aqui no chat se para artrose existe esperança de voltar a jogar rugby. olha, eu sou o tipo da pessoa que acredita muito nas coisas, sabe? Para mim, não existe trabalho desperdiçado. O que te causa dor na artrose? Redução do espaço articular e, consequentemente, fica aquele negócio osso com osso. O que a gente pode fazer? O que causou essa aproximação das articulações, essa aproximação do côndilo? Foi que meu quadríceps está em desequilíbrio com o posterior? Então, se eu reduzir, se eu ganhar amplitude no meu quadríceps, fortalecer a musculatura, equilibrar ela, estabilizar com os posteriores, fortalecer o meu glúteo, magicamente abre-se um espaço no seu joelho. E quando esse espaço é aumentado no seu joelho, você não tem atrito. Fica uma articulação forte e equilibrada. Claro, tudo depende do tamanho da lesão, mas eu sou o tipo da pessoa que acredita que com um trabalho bem feito, sim, dá para jogar, sim. Eu tenho alguns trabalhos realizados com até ex-atleta de rugby em relação à condromalácia e princípio de artrose. Eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, ela não estava conseguindo subir escada, não estava conseguindo andar, realizar atividades normais do dia a dia. Aí eu comecei a fazer o trabalho com ela, de ganho primeiro de alongamento da musculatura, depois fortalecimento e equilíbrio. Primeiro eu vi com ela quais eram as disfunções, quais eram os músculos que precisavam de força, quais estavam inibidos, quais estavam... Depois que você faz todo esse mapeamento que é individual, é muito importante que esse mapeamento seja individual, depois que você faz todo esse mapeamento, você sabe exatamente onde trabalhar. E se você faz esse trabalho a fim de corrigir a disfunção, a dor some. Hoje ela corre na esteira. Assim, eu não sei se ela vai voltar a jogar rugby, porque inclusive nosso trabalho ficou bem prejudicado com essa pandemia, mas ela corre na esteira, ela faz agachamento livre com barra nas costas, ela tem a vida normal, ela sente zero dor hoje, zero dor. Não sei ela em uma situação de treino, de jogo, e claro, ela também nem estaria nessa fase ainda, mas eu acredito que com realmente um trabalho de qualidade feito, por que não, né? Por que não? Outro assunto que surgiu aqui no chat, que a 19 trouxe, foi que geralmente a gente não aprende qual chuteiro usar e que no Brasil os nossos campos não ajudam. Então, tu poderia falar um pouquinho sobre essa questão da chuteira? Porque quando eu comecei a dar treino, eu li sobre isso, eu sou muito chata sobre isso, mas eu sei que, em geral, ninguém fala sobre isso. Não, ninguém fala. Porque, assim, no mundo ideal, todo mundo teria uma avaliação completa da pisada e de equilíbrio muscular de membros inferiores, e a partir dessa avaliação, saberia-se qual pisada a pessoa tem. Se é uma pisada que é neutra, se é uma pisada que tem sobrecarga por determinada situação muscular e pode ser corrigida, porque tem aquelas que ainda são de má formação, então não podem ser corrigidas, a não ser com realmente utilização de palmilhas e tudo. Então, a gente precisa primeiro ver em qual quadro cada um se encaixa. Aí, além de tudo, vem a questão dos calçados. Existem vários tipos de calçados, um para pisada neutra, um para pisada pronada, outro para pisada supinada. A gente não faz ideia de qual é a nossa pisada, vai lá e compra a chuteira que é mais bonita. E tudo isso gera uma consequência, sabe? Por exemplo, ainda tem a questão do campo. Tem o campo que absorve mais, tem um campo que repele mais. Então, aí tem a altura das travinhas também, qual posição que você joga. A questão é que tudo implica em tudo. Então, assim, tem as questões biológicas individuais e ainda tem as questões externas. Então,
num mundo ideal, como eu estava falando, tudo isso deveria ser olhado por cada pessoa. Olha, eu percebi, isso, Brenda mesmo, eu percebi que a minha pisada ela era desabada, a minha plantar era desabada, muita rotação interna de joelho. Eu fiz o reequilíbrio da marcha, a correção, e hoje eu sei que pela minha posição, pelo meu tipo muscular, pela pela o meu treinamento, pela minha experiência, por tudo, eu sei que eu posso correr com determinada chuteira que para mim é melhor. Inclusive tem chuteiras que causam lesão das pessoas, em que fica mais fácil você torcer o seu tornozelo ou torcer o seu joelho. Ela fica mais propícia a desabar. Uma chuteira, durante muito tempo, ficou sendo culpada, né, aquela da Nike, porque provocava muitos entorses de joelho, muitas lesões de ligamento cruzado anterior. Então, assim, muitos estudos precisam ser feitos tanto na questão dos calçados, e isso envolve não apenas a chuteira, mas os calçados de treinamento, de corrida também, que a gente utiliza, e o princípio básico é que cada um deveria se conhecer, cada um deveria saber exatamente qual corpo possui e quais as implicações no treino, no jogo que esse corpo proporciona, sabe? Pode dar sequência? Mais alguma pergunta? Não. Bora lá, então. Então, aí vamos falar um pouquinho agora dos exercícios, vamos falar de coisa boa. Porque para melhorar a performance e evitar as lesões, a gente precisa ter, como eu falei, essa musculatura bem equilibrada. Como eu acredito que deva ser esse trabalho? Inclusive, quando eu tive à frente da preparação física do BH, foi dessa forma que eu fiz. A primeira preocupação que eu tive é em equilibrar a base. Um corpo, para ele trabalhar em harmonia, ele precisa de ter uma base estável. Quando eu falo de base, eu falo de cintura escapular, core e cintura pélvica. Se você tem toda essa musculatura que envolve essas articulações básicas estáveis, equilibradas, as periféricas trabalham em harmonia, elas respondem a esse equilíbrio da base. Então, a primeira coisa que tem que fazer é trazer uma base bem equilibrada. Isso vai te dar um bom posicionamento de coluna, um bom posicionamento das articulações principais e, consequentemente, uma resposta mais efetiva, mais harmônica das articulações periféricas. Quando você pega alguém que não tem uma base bem definida, bem estável, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar com musculatura isolada, trabalhar com exercícios isolados, porque muitos músculos acabam ficando inibidos por causa da subluxação ou por causa do excesso de uso de outros grupos musculares. Então, a primeira coisa é acordar essa musculatura, literalmente acordar, porque eles estão ficando inibidos, e não adianta você fazer exercícios mais complexos, multiarticulares, porque outros músculos vão fazer o papel desse que está inibido. Então, você primeiro isola, fortalece, estrutura e ganha a flexibilidade natural que essa musculatura deveria ter. Ou seja, você leva saúde para aquele músculo. Depois que esse músculo está devidamente ativo, você traz ele para exercícios multiarticulares, que são aqueles exercícios mais complexos, que envolvem grandes grupos musculares e muitas articulações. Você precisa, depois de fortalecer ele, você precisa fazer com que ele trabalhe em conjunto com os outros, porque ele não sabe mais fazer isso, ele não lembra como faz isso. E aí que entra a coordenação intermuscular. Primeiro você começa com a intramuscular, né? O trabalho efetivo, isolado, e depois com a intramuscular, que é a coordenação onde todos os grupos musculares, todos os músculos fazem o seu devido papel sem sobrecarregar para o outro. É aí que você ganha a harmonia articular, a harmonia geral. O que acontece de errado é que a maioria das pessoas entra primeiro com os multiarticulares.
E esses multiarticulares, quando você está com algum músculo inibido ou outro ativo em excesso, você volta para cá. Acontecem as lesões, entendeu? Então, a primeira coisa é você fazer, de fato, na minha opinião, uma avaliação para descobrir como está a sua base, aonde você está forte, onde você está fraco, onde você está encurtado, onde você está hiperalongado, trazer o seu corpo para o equilíbrio sistêmico e após isso é maravilhoso, porque aí você pode simplesmente fazer qualquer coisa, porque a sua musculatura está saudável o suficiente para aguentar quaisquer sobrecargas que você faça. Agora, sobrecarregar sem ter base, sobrecarregar com músculo inibido, olha o que acontece. Entendeu? Então, as lesões, elas não vêm do nada. Elas não acontecem do nada. Elas acontecem por causa disso daqui. Então, o problema é que essa parte aqui é chata. Esse trabalho muscular, essa recuperação, muitas vezes, na maioria das vezes, ela está ligada à fisioterapia, né? Porque é a fisioterapia que tem essa visão de recuperação de lesão e tudo, mas até uma coisa que a educação física deveria pegar mais, porque muitas vezes o atleta, a pessoa chega para a gente, não dá... não vai para a fisioterapia, a pessoa está com uma dorzinha ali, ela não vai ao médico para ele encaminhá-la para uma fisioterapia. Se ela chega para a gente com esse desequilíbrio de base, a gente simplesmente coloca ela na base e depois a gente pode trabalhar à vontade, qualquer que seja o objetivo dessa pessoa. Então, primeiro identificar e depois tratar. E só depois sobrecarregar e com isso a musculatura vai conseguir responder com qualidade. Então, agora vamos pegar um pouquinho os educativos de corrida, que como vocês podem ver, a última coisa que eu estou falando. Até agora, eu falei muito pouco disso. Porque o que acontece? Não adianta eu esboçar aqui para vocês 1 milhão de educativos, 1 milhão de formas de fazer, se a base não estiver ok. Por quê? Não são os educativos apenas que melhoram a sua corrida. Só de ter uma musculatura estável, fortalecida e equilibrada, quando você faz os educativos, você está procurando ali o aprimoramento da técnica, a lapidação fina, sabe? A lapidação que vai te trazer ali 1, 2, 3 segundos de diferença, mas a maior diferença é lá de trás, é da estrutura e da base. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos educativos de corrida. O último que eu coloquei aqui foi a escada de agilidade, mas é o primeiro que eu quero falar, porque ela é muito boa, ela é bem fácil de ter, cada um pode ter em casa, e ela ajuda a gente a trabalhar bem a questão dos pés rápidos, a questão da agilidade, mesmo que sem a velocidade. Ela é feita com apoio, na verdade, todos os educativos praticamente de corrida são feitos apenas em apoio de antepé, apenas no primeiro terço do pé. Por quê? Lembra que eu falei que quanto menos o contato do pé no chão, menor o atrito? Pois é. Agora imagina um campo de rugby que a grama já oferece muito atrito. Nós ainda usamos chuteira com trava. Essa trava ainda afunda na grama e na terra. Então, tudo isso proporciona para a gente já muito mais atrito. A corrida fica mais pesada. Então, trazer a postura para o antepé, para o primeiro terço do pé, já tira um pouco desse contato, deixa a gente mais leve e deixa a gente mais rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui o dribbling, e a gente fala um pouquinho sobre ele. O dribbling é esse movimento aí, observa, em que você faz... A maioria dos exercícios de técnicas de corrida, eles envolvem a repulsão rápida do pé em relação ao solo, e essa resposta rápida gera
o ganho de velocidade. Então, nesse dribbling, você faz a flexão rápida de quadril e não trabalha tanto a questão da ponta do pé. Você trabalha mais o movimento rápido, estabilização com o abdômen, flexão e extensão de quadril. Skipping. Vamos ver o skipping. Tem um skipping alto. Skipping alto parece com aquele, só que aqui, ó, observa como que você já envolve uma elevação muito maior dos joelhos. Eles sobem até a linha média de quadril. Ele serve para te ajudar a ganhar amplitude nessa fase de flexão de quadril, ganhar força. Observa também como que o trabalho dos braços, a coordenação dos braços é muito importante, porque na hora em que você começa a flexão do quadril, a elevação do joelho, o seu braço também já vai em flexão anterior. O abdômen ele precisa estar bem estável, porque ele ajuda na estabilização desse movimento. E observa a ponta do pé. Olha como que o calcanhar não toca o solo. E quanto menos o seu calcanhar tocar o solo e te gerar impulsão para frente, mais rápido você fica. Isso é um exercício pliométrico, inclusive. O que causa o soldadinho? Ele é bem legal. Aqui. Sorry. Aí que eu vou voltar. Isso. Aparentemente. Gente, só um segundo, desculpe. Pronto. Agora vai. O soldadinho, observa, ele já é outra questão. Você joga a perna para frente, estabiliza com o abdômen e faz a impulsão anterior, tá vendo? Ali ela não está tocando o calcanhar no chão. O calcanhar fica elevado, você usa bastante abdômen e trabalha bastante braço. Ali é a resposta o mais rápido possível do contato com o chão em nova flexão de quadril. Não fazem? Ótimo. Esse daí, o unfazing, gente, observa, é aquele que a gente faz muito, o calcanhar no bumbum. Você faz a flexão de joelho. Observa que nesse já não tem a flexão de quadril, mas tem a flexão de joelho. E quanto mais o seu calcanhar subir até o bumbum, maior é o trabalho de estabilização e fortalecimento dos flexores de joelho. Ali, o abdômen trabalha também muito para estabilizar. Passeio no bosque. Observa só como que você faz um salto muito vertical, apoia bem o antepé no chão e também não aterriza com o médio pé. O tronco é bem elevado e a resposta, quanto mais rápido ela for de impulsão contra o solo, melhor. Uhum. O rope, o objetivo dele é você fazer uma impulsão muito rápida do solo, o menor tempo de contato possível. Vocês podem observar que o que eu mais tenho falado é essa questão de resposta ao solo. É para trabalhar a resposta o mais rápido possível, o mínimo de contato para impulsão e retorno à corrida. O abdômen, se ele não estiver bem equilibrado nesses movimentos, você não consegue fazer a transferência do balanço do braço. E é o balanço do braço que te ajuda na estabilização e no equilíbrio da corrida. Observe como que não tem jeito de você fazer uma corrida rápida sem a perna estar realmente bem coordenada e bem equilibrada, o abdômen estabilizando para transferência e os braços fazendo a cadeia cruzada superior. Quanto maior for a potência de braços, maior também pode ser a sua velocidade. Fizeram vários estudos em relação a isso e hoje os corredores eles trabalham muito o fortalecimento dos braços para gerar também mais impulsão na corrida. Esse daí é o carioquinho, esse é o carioca baixo.
Observa que ele cruza atrás e cruza na frente, também só a ponta do pé toca o solo, daí é para melhorar a questão de equilíbrio dos laterais, você usa muito glúteo, e a gente pode usar isso muito para ganhar velocidade, reação ao side step também, esses deslocamentos laterais são muito bons. Esse é o carioca baixo, e esse daqui é o carioca alto. Observa como que só em uma das fases que ele levanta mais o pé. As variações são infinitas, sabe? As possibilidades são infinitas nesses exercícios de corrida. Porque a técnica de corrida, ela envolve o fortalecimento e equilíbrio global. Então, se você não tiver um fortalecimento em todos os ângulos, em todas as possibilidades que a corrida oferece, você tem perda de performance. Então, quanto maior for a sua dedicação, o aperfeiçoamento, ganho de habilidade, usar vários ângulos, usar vários movimentos, usar força, usar potência, usar resistência, quanto mais lados você cobrir com as técnicas, melhor vai ser o seu desenvolvimento, melhor vai ser a sua performance dentro de campo. É isso. Muito obrigada a todos. Está aberta para perguntas, gente. Alguém tem alguma pergunta? As meninas, vocês podem abrir o microfone para fazer pergunta, viu? Não precisa fazer pelo chat. Toda essa clínica está sendo gravada e ela vai estar direto, totalmente na íntegra no YouTube até sexta ou sábado, acredito eu. Mas os gurias do rugby fazem a divulgação do lançamento dela. E depois, de repente, ainda a gente faz algum material menorzinho com elas também, mas ela vai estar na íntegra no YouTube. Eu tenho uma dúvida. Sim. Brenda, parabéns aí, mais uma vez, arrasando. A gente conhece bem o trabalho da Brenda, já foi, inclusive, nossa preparadora, joga bastante com a gente, perfeita. Mas eu tinha uma dúvida, Brenda, com relação a esses exercícios educativos de corrida que você falou. Com que frequência você recomenda que a gente possa fazer isso? Assim, eu sei que tipo, o máximo possível, acho que talvez seria o ideal, mas pelo menos com que frequência? Ei, Sara, tá bom? Boa noite, tudo bem? Então, esses exercícios, eles são importantes tanto quanto o fortalecimento da musculatura é importante. Então, na minha opinião, não seria o de todo dia, porque você teria que equilibrar eles com a manutenção do fortalecimento da musculatura. Então, eles também geram sobrecargas da musculatura, esses que precisam da recuperação e do devido fortalecimento. Então, o ideal é você mesclar as duas coisas. Você faz, por exemplo, um dia você treina, no outro dia, por exemplo, se você estiver descansando, se você não for fazer o treino de musculação todos os dias, você faz os educativos de corrida. Outra possibilidade de utilizar eles também é como aquecimento. Antes dos jogos, antes dos treinos, você pode, por exemplo, escolher 3. Então, toda vez antes do treino, você vai lá e faz 3. E como que você faz essa escolha? Você vê quais são as partes que você mais precisa melhorar. Por exemplo, nossa, a minha corrida é muito baixa, eu não subo tanto o quadril, eu não subo tanto o joelho, a flexão de quadril é deficiente, ou então, não, até subo, mas minha fase de extensão é curta, eu corro mais agachadinha, eu não faço a extensão completa do quadril e do joelho. Então, a partir da deficiência que a gente vê na corrida que nós temos, aí a gente faz a escolha dos exercícios e aí você pode usar eles intercalados com o seu treino de musculação e também intercalados com o seu treino de rugby, como aquecimento.
eu acho que são bem válidos a gente ter eles no nosso dia a dia. Boa, Brenda, valeu. Muito obrigada. Imagina. A Eri fez uma pergunta no chat, consegue abrir o mic, Eri? Ai, sim. Oi, gente. A minha dúvida é que eu, frequentemente, quando eu tenho alguma corrida muito forte, de muita velocidade, eu tenho contratura de ilha-psoas. E eu queria saber se tem alguma coisa mais específica que eu possa trabalhar por essa questão. Uhum. Essa contratura do ilha-psoas, ela é isolada ou ela dá contratura de reto da coxa também? É isolada, geralmente. É? E seu ilha-psoas, ele é bem alongado ou ele já tem uma tendência mais encurtada? Não faço ideia. Você vai descobrir isso fazendo aquele alongamento, sabe? Em que a gente pega o pezinho e puxa literalmente aqui para trás. Você pode descobrir isso vendo se você sente o seu quadríceps puxando demais, e você pode fazer o teste isolado do ilho-psoas, porque normalmente, na minha experiência, a contratura de ilho-psoas ela não vem sozinha, normalmente ela vem com uma contratura de reto da coxa também. Seu joelho dói? Sim, mas é porque eu já tenho absolutamente qualquer lesão no joelho. Como não, né? Quem não dói o joelho? Eu já fiz cirurgia nos dois joelhos, na verdade, mas essa questão de alongamento da coxa, puxando assim para trás, eu não tenho dificuldade, na verdade, em relação a isso. Não. Normalmente, vem acompanhada da contratura do quadríceps também. Qual que é o problema disso? Isso pode te gerar condromalácia a longo prazo, tá? Porque o reto da coxa muito contraturado, ele aumenta a pressão da patela nos côndilos. Então, o que eu diria para você fazer? Manter o fortalecimento de glúteo, porque o glúteo faz exatamente o trabalho contrário, ele faz a extensão do seu quadril, e o ilho-psoas ele é um flexor de quadril. Então, fortalece a musculatura antagonista, alonga ilho-psoas ele isolado. A questão é que, por que o músculo contratura? Ou porque ele está em posição errada, ou porque você está com excesso de uso. De qualquer forma, não é porque ele está contraturado, que ele está duro, que ele esteja forte. Normalmente é até o contrário, ele está contraturando porque ele está muito fraco. Então, vale a pena você fortalecer ele. Se você tiver com dor na lombar, também faz sentido, que é porque a inserção do ilho-psoas é ali de L1 até L4. Então, ganha aí um alongamento também, em flexão de quadril, ali de torácica, alongamento de lombar, mesmo flexão, porque senão isso pode te gerar uma sobrecarga. Mas fortalece isquios e glúteos e alonga ilho-psoas e fortalece ele também. Isso daí vai te trazer para o equilíbrio do sistema. Mas investiga o reto da coxa, porque ele costuma ser bem criminoso. E essa dorzinha no seu joelho pode ter relação com isso, tá? Tá, obrigada. Imagina. Brenda, sabe de alguma coisa de relações dos tipos das travas de chuteira com o rugby especificamente, que a gente tem bastante mudança de direção? Sim, a questão das travas da chuteira depende muito do campo também, né? Porque quanto maior for a trava, se o campo for muito macio, maior é a absorção do solo, né? O solo puxa um pouco mais as travas para dentro. Uma mudança de direção nessa situação mais pesada sobrecarrega muito as articulações. Então, a ideia seria deixar as travas menores para você ter menos atrito, ficar menos agarrado ao solo e um movimento mais rápido. O problema é que travas menores em campos muito macios não dão muito certo, assim como travas grandes em campos muito duros. Então, é difícil para a gente também ter uma chuteira para cada campo que a gente vai jogar. Então, é uma situação realmente bem complicada. O meio termo costuma ser legal,
porque você consegue encontrar um equilíbrio ali muscular, você nem fica tão pesada, mas também nem fica tão rasa. Ele costuma se adaptar melhor nos vários campos em que a gente joga, mas se a pessoa tiver condição de ter as duas chuteiras, né, a chuteira para campo macio e a chuteira para campo raso, e uma terceira chuteira de chuva também, que ia ser bem legal, mas aí começou a ficar meio difícil, né? Mas em um mundo ideal, a gente faria dessa forma. Quanto mais, respondendo mais diretamente essa pergunta, quanto mais rasa for a chuteira num campo mais rígido, mais rápida é a mudança de direção, mais rápido é o ganho de velocidade. Com o glúteo médio ali bem estruturado, você pisa e vai, a pessoa nem vê. A Sara comentou aqui no chat que tem aquele mito, que a gente não sabe se é mito ou não, de que trava quadrada ou triangular era ruim e que o ideal seria uma trava arredondada, porque essas outras travas poderiam dificultar justamente nessa mudança de direção, de travar no chão mais do que as outras, né? Eu também, quando eu comecei a dar treino, isso foi uma informação que eu obtive, e até como eu tenho uma filha que joga, né, eu tô sempre procurando chuteira com ela, e tem sido uma dificuldade achar trava redonda no Brasil. Com certeza. Tem sido muito difícil. Essa é aquela questão que eu tinha até comentado sobre os tipos de trava, em que tinha aquela que causava mais, o mito de que causava mais lesão de joelho, de LCA. É exatamente essa aí de pente de tubarão, que foi a minha cirurgia do rugby, foi por causa dela, de joelho, de LCA. Assim, foi por causa dela? A questão é essa, sabe? Ou foi porque eu realmente não estava com a musculatura equilibrada? Porque hoje eu tenho a concepção de que um músculo realmente fortalecido, estruturado, a trava pode ser do jeito que ela quiser, que a musculatura segura, sabe? Então, assim, é uma questão que vale a pena, que exigiria realmente muitos estudos. Não sei se as pessoas estão dispostas a fazer vários estudos sobre isso, mas porque a Nike ganha muito dinheiro nessa chuteira, com certeza, ela é muito famosa. Então, eu acho que, primeiro, se você já tem medo da trava de tubarão, já não vai para ela, porque o psicológico já fica todo abalado. Você já vai entrar em campo preocupada com a sua chuteira. E de fato, hoje, para encontrar travas redondas no Brasil é mais difícil, sim. Agora, vamos tentar direcionar o psicológico mais para deixa eu me estruturar aqui, porque eu não sei que campo que eu vou encontrar, como que minha chuteira vai estar nele, como é que vai ser o tackle que eu vou levar. Então, deixa eu me estruturar aqui para, independente da situação que acontecer, eu estar pronto, estar com a musculatura capaz de sustentar todas essas sobrecargas. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu queria agradecer, eu achei muito, muito legal, eu gosto muito desse assunto, e também da parte de anatomia e fisiologia, enfim. Mas, assim, eu estava pensando, eu achei muito legal os exercícios educativos e principalmente falar sobre reforço muscular, né? Só que eu tenho uma dúvida sobre, enfim, muita gente está treinando muito em casa por questões da pandemia, enfim. E eu notei que desde que eu comecei a treinar em casa, eu estava sentindo, acho que até mais dor do que antes, que eu não estava. Tava fora, enfim. E eu já, sabe quando tu sabe que tem coisa ruim, mas não sabe o que é, assim. Tem coisa errada, mas eu não sei o que é. Como o meu trabalho, onde eu trabalho, até o lugar ali do apoio onde tu colocou alguns dos exercícios, é a Care Club, né? Aqui em Porto Alegre, eu trabalho aqui. Então, é um espaço que me proporciona também ter mais conhecimento sobre isso e ir atrás. Então, eu fiz uma avaliação de fisioterapia, enfim, e estou começando a ajustar, né, isso. Só que nem todo mundo tem essa condição, e eu fiquei na dúvida sobre ter o conhecimento do que está errado e já saber os exercícios, não necessariamente suficiente, mas é um bom começo. Mas a questão é assim, será que a pessoa não pode estar fazendo errado também em casa, se ela só pegar esses instrumentos, assim? Aí eu fiquei um pouco na dúvida quanto a isso, sabe?
se é preocupante ou não, ou se não, é legal, porque já pelo menos tem uma noção. Olha, é uma situação realmente bem complicada, porque existem pessoas de tudo quanto é jeito. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais coordenadas, pessoas que são menos coordenadas, mais equilibradas, mais desequilibradas. Então, o treino em casa, às vezes, funciona para uma pessoa e não funciona para outras. Eu, particularmente, eu não gosto muito, sabe? Eu tive que me adequar muito nessa pandemia, inclusive passando a dar algumas das minhas aulas virtuais, e eu não gosto por causa exatamente disso, a perda de qualidade. E outra coisa, quando você faz normalmente em casa, você não necessariamente faz algo que foi feito para você, passado para você. Você faz algo que mais 28 pessoas estão fazendo igual. Então, assim, essas 28 pessoas precisavam fazer a mesma coisa? Será que eu não precisava fazer coisas diferentes do que essas outras precisavam? Essa falta de direcionamento que mata o trabalho em grupo para mim, sabe? Eu não gosto de trabalhos em grupo, eu trabalho personalizado tem 15 anos justamente por causa disso. É muito difícil você passar um exercício para um grupo inteiro e esse exercício ser efetivo, ser bom, ele não ser excelente para alguns, indiferente para outros e péssimos, lesivos para ainda outros, sabe? É uma situação bem complicada. Para fazer exercício em grupo, fazer exercício em casa, você sim tem que ter conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. A gente tem a obrigação, sim, de conhecer o nosso corpo e de saber do que a gente precisa. Não é obrigação do outro saber o que a gente precisa, a gente que precisa saber, porque por falta, às vezes a gente trabalha em outras áreas, a gente direciona isso para outras pessoas. Eu trabalho educando muitos meus alunos por causa disso. É importante que as pessoas saibam do que elas precisam. Elas sabendo, elas vão fazer comigo, semigo, com outra pessoa, sozinho. É o conhecimento, é a educação física. Você educa a pessoa para a vida inteira. Então, assim como quem não é da área, eu também não paro de aprender, eu aprendo todos os dias, o conhecimento do corpo é infinito. Então, você que já tem interesse, você que já gosta, então, estuda mesmo, aprende sobre você, sobre o que você precisa, usa os recursos que você tem. Isso serve para todo mundo. Quanto mais a gente se conhecer, menos sobrecarga, menos dor, menos lesão, mais em equilíbrio o nosso sistema tende a ficar. O que eu estou atendendo de coluna de pessoas que treinaram sozinhas nessa quarentena, vocês não fazem ideia. Está todo mundo machucado, todo mundo lesionando. A pessoa já tinha uma hérnia, fazia pilates, fazia isso, estava ótimo. Foi treinar em casa, arrumou um HIIT louco, pliometria, burpee, a pessoa fazia pilates. A pessoa, de repente, entra num funcional cabuloso. Então, assim, você precisa se conhecer, saber o que você pode e o que você não pode fazer e tentar encontrar os treinos mais adequados. Não tem como fugir disso. A orientação é a coisa mais importante. Se você não tem alguém para te orientar quanto ao seu posicionamento, quanto ao seu corpo e quanto ao que você precisa, encontre essa pessoa. Porque enquanto essa pessoa, fique muito próxima dela, até você sugar tudo que você precisa saber para manter uma saúde. Porque, ok, a gente precisa do nosso corpo para jogar rugby, que é o nosso prazer, né? Ninguém está no rugby à toa, mas a gente precisa também do nosso corpo todo o resto da vida depois. E cuidar desse corpo, cuidar dessa coluna, desses joelhos. Pensa, até que idade que vocês vão jogar rugby, que eu vou jogar rugby. Mas para quantos anos a mais eu ainda vou precisar de todas essas articulações saudáveis para ter uma vida boa? Então, a gente não tem que pensar só também no agora, na performance. O equilíbrio do sistema traz para a gente uma vida pós-rugby saudável, uma vida na velhice saudável, porque, gente, dói demais esse trem de joelho, dói muito. Meu joelho tem 87 anos, eu passei por 3 cirurgias. Só Deus sabe como que eu vou ficar. Então, se eu não cuidar agora, se eu não preocupar com esses pequenos detalhes agora,
aí depois vai ser bem difícil. Dominique, tu estava comentando sobre de fazer movimentos errados ou coisa do tipo. O que eu sempre orientei e fiz comigo mesmo foi tentar filmar, e hoje em dia está muito mais fácil, para depois, quando a gente conhece esses movimentos que a gente está fazendo, a gente começa a conhecer quais são os pontos chaves, o que tem que estar alinhado com o quê. E aí, quando eu vou me assistir ou assistir as minhas atletas, eu sei aquele meu checklist, o que tinha que estar fazendo certinho, o que eu vou ter que corrigir. E aí, sim, começa a ver quais são os movimentos para fazer, para conseguir corrigir aquele teu movimento. Tem alguns testes bem legais que dá para fazer com um cabo de vassoura para tu ver teu alinhamento. Então, eu sei que eu estou rotando para dentro, eu não posso ficar fazendo peso ou meus ombros estão rotando, eu tenho hiperextensão, eu não posso colocar peso, isso é alguma coisa que eu precisaria ter realmente um profissional do meu lado, não adianta eu tentar fazer alguma coisa em casa, mesmo que daqui a pouco direcionado, porque eu não vou ter o conhecimento necessário para saber como é que eu corrijo esse tipo de problema. Agora, não, eu não tenho nenhuma dessas rotações, fiz aqui os testes, está tudo legal, bom, vou começar a fazer um exercício mais interessante dentro de casa, assim. Isso é algo que eu sei, eu fiz vários cursos de rugby dentro do estado, sempre que foi aparecendo, porque eu não sou educadora física, então, como eu dava treino, eu precisava aprender, e foram coisas que eu fui aprendendo de manhas, vamos dizer assim, que a gente pode acabar aplicando e ajudando a se lesionar menos. Se alguém aí do Rio Grande do Sul precisar de fisioterapeuta, a gente tem a Camila, que é fisioterapeuta da Seleção Gaúcha, já está com a gente há bastante tempo. Se precisarem do contato dela, avisem aí. Legal, bacana. Esse negócio do vídeo que você falou é muito interessante, inclusive, porque você consegue ver a sua evolução. Você filma, aí você executa. Aí você fala, estou rodando, estou fazendo isso, sobrecarregando. Aí você vai, treina, filma de novo. Aí você fala, olha como que melhorou minha postura nisso, nisso. Você consegue ter o comparativo. E isso é muito legal. Continuando sua resposta, outra coisa que ajuda muito a saber se a gente está fazendo o exercício certo ou errado é quando você tem dor articular. Normalmente, 99,9% das vezes, se você está fazendo um exercício desalinhado, você tem, se você tem a dor articular, não a dor muscular, não aquela queimação no ventre muscular, aquela dor bem pontual, aquela fisgadinha na articulação. Se você tem isso, 99% das vezes você está fazendo o movimento desalinhado. O restinho da possibilidade é se você está com alguma contratura. Às vezes você não está fazendo movimento desalinhado, mas você não está conseguindo ativar a musculatura de forma correta. Você está ali gerando alguma sobrecarga, o músculo que devia estar trabalhando, às vezes não está. Então, assim, nessa situação, para o exercício. Descansa, recupera, tenta executar de novo. Deu mais uma pinçada, você observou a postura, minha postura está certinha, deu mais uma pisada, não faz esse exercício. Por quê? Às vezes é alguma contratura, às vezes você não está bem para fazer aquele exercício aquele dia, não significa que no dia seguinte você não vai poder fazê-lo, às vezes é só uma questão do dia mesmo, sabe? E sempre observe o seu corpo, o corpo conta tudo para a gente, tudo ele fala. Pinçou as articulações, principalmente joelho, lombar, ombro, é um péssimo sinal. Para o movimento, vai fazer outra coisa e ver o que você precisa para recuperar aquela região, porque possivelmente ali está instalada algum ponto de disfunção. A Isabela perguntou no chat se tem como se alinhar. Ela deve estar perguntando da quiropraxia, porque eu já fiz o realinhamento ósseo dela, mas não, infelizmente não, porque era meu sonho que eu conseguisse me alinhar, eu não consigo. É horrível, gente. Eu alinho todo mundo e não tem ninguém para me alinhar, é muito triste. Então, assim, infelizmente não. Como que eu faço? Eu pego a via mais longa, porque tem duas formas. Quando você faz um exercício, fisioterapia, no caso, você faz o exercício, muitas vezes você tende a trazer o eixo para o reequilíbrio. Você coloca a articulação no ponto, no eixo que ela deveria trabalhar. Mas isso leva 1, 2 meses, mais ou menos, de treinamento contínuo.
Eu, com a quiropraxia, eu vou lá e faço o alinhamento manual. Eu simplesmente coloco o osso no lugar com a mão. Não, isso não te exime de ter que fazer o fortalecimento para manter aquele osso no lugar, porque o que mantém os ossos trabalhando no eixo correto é uma musculatura saudável, bem estruturada e equilibrada. Então, não dá para se alinhar. Muito triste isso. E ela perguntou também se palmilha seria uma boa intervenção para alinhamento ou só com exercícios daria. Essa tem uma linha muito tênue que divide essas duas coisas. Existem aquelas pessoas que realmente apresentam alguma alteração osteoarticular congênita que realmente vai precisar da palmilha, não tem exercício de fortalecimento que te coloque na posição correta, mas a grande maioria das pessoas com uma boa estrutura muscular consegue o alinhamento, porque normalmente as palmilhas são para plantar desabado, e a maioria das pessoas tem o glúteo totalmente inibido. As minhas 3 lesões de ligamento cruzado anterior foram por causa de glúteo inibido. Meu bumbum não funcionava. Ele estava literalmente dormindo. Então, só que eu demorei muito para descobrir isso. Eu precisei fazer uma graduação de fisioterapia para descobrir isso. Aí, depois que eu fortaleci, eu já tenho muito desgaste, né, devido às cirurgias, mas depois que eu fortaleci, eu nunca mais rompi ligamento. E eu não precisei de uma palmilha para isso. Então, existem os 2 casos. O que eu aconselho fazer? Treina muito, porque, para mim, o nosso corpo ele já possui tudo que ele precisa. Então, você consegue tirar todo o fortalecimento e realinhamento dele mesmo. Em casos muito especiais, essa pessoa não vai conseguir, mas com esse super treinamento, ela vai melhorar muito já. Então, você só vai lá e faz uma correção fina. Então, o treinamento, ele entra de qualquer forma, em todos os pontos. Sempre vale a pena você estimular o seu corpo. O nosso corpo, ele é completo, ele é perfeito, ele é feito para se autocurar, para se autorrecuperar. Às vezes, ele só não consegue porque a gente judia muito dele. Então, se a gente vai lá e dá uma empurradinha, se a gente dá só uma ajudinha, ele funciona e ele volta para o equilíbrio perfeito. E aí você não precisa de usar nenhum recurso externo. Os recursos externos, eles acabam sendo muletas, sabe? E muletas você tem que levar para o resto da vida. Um pouco chato, né? Você ficar dependente de uma coisa externa. Então, o meu conselho é sempre tente todos os recursos, todos mesmo. Quando você esgotar os recursos e não tiver realmente jeito, você faz o complemento com a palmilha ou com o acessório externo que você necessite. Com a órtese, né? Seria uma órtese. A Sara, você precisa de uma Brenda. Tem dias que eu penso nisso. Muito. Eu tenho uma outra Essas dúvida. não, assim, ó, são mágicas. Eu não sou BH, não convivi com a era BH, que a Brenda estava cuidando das meninas, como elas já falaram, mas no ano passado elas vieram a Porto Alegre para jogar uns amistosos aqui, e em meia hora ela deixou a Eduarda alinhada, a Eduarda levantou e disse: mãe, eu não ficava reta fazia 6 meses. E educando todo mundo que estava na volta do terceiro tempo, assim, olha, aqui a gente toca, vocês vão ver isso. Ele assim. Quando começa a falar é muito triste, né? Foi mal, eu falo demais. Mas eu gosto muito, porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço. Então, eu gosto muito de contar, de conversar. Na época que eu estava de preparadora das meninas, foi muito interessante que eu fiz um trabalho com elas, eu fiquei 2 anos na preparação. Eu comecei com a base, a gente tinha muitos entorses de tornozelo e joelho e muita lesão de ombro. Muito síndrome do impacto, tendinite, bursite, sabe? Eu comecei um trabalho com a base.
E eu trabalhava muito a musculatura estabilizadora da báscula da escápula, né? Os manguitos, romboide, serrátil anterior. Trabalhei muito essa musculatura, muito deltoide anterior, né, Gaúcha? A gaúcha deltoide. Muito deltoide anterior. E trabalhei muito a musculatura do quadril. E nesse período, nesses 2 anos, a gente só teve uma lesão de tornozelo. E essa única lesão de tornozelo não foi entorse espontâneo, foi pancada. Então, assim, os ombros ficaram ok, não teve mais nenhuma lesão nem de joelho nem de tornozelo. Então, assim, foi quando eu falei que eu já fiz o teste do que o equilíbrio muscular, o equilíbrio geral muscular pode fazer. E quando eu falei que eu fiz o teste, foi isso. E foi muito, muito legal, porque você vê que o negócio funciona mesmo quando você coloca na prática. E antes de pegar em cima do condicionamento de todo mundo, pliometria, tiro, arrebentar com todo mundo, eu fazia primeiro a base. Eu fiz toda a base chata. Sabe o que é chato, eu sei que é chato. Então, eu fiz toda essa base primeiro, depois eu fiz só a manutenção da base. E aí depois a gente estava fazendo treino físico, dando 21 tiros antes do treino, fora 21 tiros com agachamentos, exercícios de solo, tudo em sobrecarga, pausa curtíssima, 0 lesão. Elas me odiavam muito por causa dos tiros, mas a gente não tinha lesão, que era a parte mais legal. Eu botava elas de ponta cabeça, literalmente. E é o que eu falo, que quando você faz uma base bem feita, aí já não importa o que a gente faça. A gente dava tiro no morro, no chão de aquelas pedrinhas, sabe? Bem irregular. Sabe aquelas pedrinhas que uma é grande, outra é pequena, o negócio é todo bagunçado? Paralelepípedo. Os paralelepípedos. Pois é, a gente dava tiro nessas subidas com tênis, e assim, tornozelo girando interno, externo, joelho virando, aquela loucura, e ninguém machucava. Por quê? É o que eu falei, fazer tudo muito bem alinhadinho. Bem alinhadinho, gente, o rugby não é alinhado, o rugby é sobrecarregado, a gente caia de qualquer jeito mesmo, e a gente levanta e tacleia de qualquer jeito, do jeito que dá. Então, assim, você tem que preparar o corpo para ele dar conta de qualquer coisa, e não para fazer tudo muito bonitinho e alinhadinho. Porque se você só prepara o corpo para o alinhadinho, a hora que vem o irregular, você se arrebenta todo. Aí não tem jeito. Então, a base bem feita é tudo. Não tem jeito, é a base. Temos mais alguma pergunta, meninas? Abram o mic. Eu tinha mais uma dúvida, só sobre... dá para ver, assim, eu acho, pelo menos, que pessoas que querem correr, sei lá, maratona, meia maratona, corridas de longa distância, tem um treino, e eu não sei se entra aí dentro daqueles exercícios que tu mostrou como exemplo, diferentes, normalmente, da gente, que já quer, enfim, ter uma corrida mais de potência, né? E de realmente velocidade para um tempo mais curto do que... Então, a minha dúvida, na verdade, enfim, se eu entendo corretamente isso, quem quer procurar daqui a pouco exercício de técnica de corrida, tem que, não sei se tem diferença nisso em alguns pontos, e verificar exatamente isso, se a pessoa está indo atrás de exercícios que vão fazer mais sentido para quem quer, sei lá, correr uma maratona, ou para realmente a gente que quer jogar sevens, enfim, ou, né, de uma potência. O que tu pode falar disso, assim? Tá mudo o microfone. Brena, teu microfone está mudo. Aqui. Eu tirei o fone e aí travou. Desculpa, gente. Então, o que acontece? A minha opinião é a seguinte: a gente não deve fazer só um tipo de treinamento. Primeiro que a minha opinião sobre as corridas de longa distância
eu não gosto. Por quê? O nosso corpo não foi feito para correr tanto tempo, gente. Quanto mais a gente corre, mais sobrecarga articular e muscular, maiores são as lesões e depois a conta chega. Porém, a corrida longa, ela traz muitos benefícios, que são benefícios de condicionamento aeróbico, e o rugby ele é principalmente de condicionamento anaeróbico, né? Que são esses tiros e tudo, exatamente igual você comentou. Mas a gente precisa de qual dos dois? A gente precisa dos dois. Mesmo treinando o rugby, onde nós temos mais tiros, o condicionamento longo para a gente também é muito importante, porque quanto mais condicionada você estiver, mais você recupera rápido para o próximo jogo, e nós jogamos sevens, então são 6 jogos no fim de semana, então a sua capacidade de recuperar rápido para o próximo jogo e para o próximo dia, ela é aumentada. Você também precisa da musculatura fina, estabilizadora, que são normalmente mais utilizados em corridas de longa distância. As corridas de curta distância, elas trabalham mais com grupos musculares grandes. Então, você trabalha muita potência, muita força, muita velocidade, um esgotamento muito rápido. Por isso que o trabalho é anaeróbico. Então, a gente tem que trabalhar, sim, todas essas questões, mas não pode deixar de fora também o treinamento longo, porque se você trabalha todas as suas potências musculares em todos os âmbitos, você se torna um atleta completo. Então, naquele jogo em que você, por exemplo, você não deu só um tiro e pôde ficar parado, andando, descansando, foi um jogo mais pegado, muitas fases, vai e volta, muitas fases, vai e volta. Esse daí já exige um condicionamento mais longo. A pessoa que só tem o condicionamento dos tiros, ela não dá conta de acompanhar, ela esgota, ela morre muito mais rápido. E eu te dou um exemplo de campeã olímpica que não aguenta jogar mais do que um tempo. Green. Melhor corredora da Austrália, mas ela não aguenta dar mais de um tempo em pique. E é só o que ela faz. Ela vai lá, dá os tiros todos, e depois que ela dá os tiros, ela só deita lá na maquinha e acabou. Pode esquecer. Exatamente. E a percepção é exatamente essa. A pessoa, você vê exatamente cada pessoa pela capacidade cardíaca dela. Assim como tem aquela pessoa que não dá conta de dar um tiro, mas você olha para ela, ela está correndo o jogo inteiro, ela não parou de correr. Só que ela não dá conta de dar um tiro. Isso também está ligado ao biotipo da pessoa, a capacidade muscular dela. se a pessoa ela tem aquela musculatura explosiva, a minha característica muscular é mais de explosão. Então, eu sou a pessoa que dá o tiro e volta quase morrendo, sabe? Não dá conta nem de respirar. Eu sou essa pessoa. Então, se eu não faço o meu treinamento cardiorrespiratório longo, eu vou dar 3 tiros e vou morrer mesmo. E assim como a pessoa que é mais longuista, é aquela pessoa que, não, eu corro aqui 3 horas sem parar, se deixar. Essa pessoa, se ela não fizer o treinamento de explosão, de potência, ela nunca vai ser a pessoa que vai dar o tiro do try. Então, o rugby não exige apenas um tipo de condicionamento, assim como quanto mais você treina as suas capacidades gerais musculares, entende-se como flexibilidade, força, potência, resistência, quanto mais você treina ela de todas as formas possíveis, mais completo você é, menos você se surpreende em jogo, menos você... a sua resposta fica mais rápida, a sua economia de energia fica mais rápida, você se torna um atleta com resposta rápida, resposta surpresa, e é muito mais difícil te acompanhar. Obrigada. Imagina, é um prazer. Mais alguma dúvida, meninas? Não? Ok, eu vou colocar de novo aqui no chat o link da pesquisa de opinião de vocês, porque teve um pessoal que entrou depois. Estou colocando, eu acho que neste momento. A gente gostaria de agradecer a Brenda
agradecer a todas vocês, principalmente também, por estar aqui com a gente. Algumas já estão aí há algumas semanas nos acompanhando, para a gente ser bem legal. A gente vai, lembrando que a gente volta com a nossa roda de conversa na próxima quinta. A gente vai estar conversando com as meninas que já foram managers da seleção brasileira, da seleção gaúcha, né? Que é quase uma seleção brasileira, isso bem. Mas é com as meninas que foram managers da seleção juvenil. É melhor. Garanto que é mais organizado, hein? Vai ser uma conversa bem legal, porque a gente vai estar falando com a Isa, com a Duda, com a Bruna, e a gente está confirmando ainda a quarta convidada. Mas são meninas que passaram por todo o trabalho de desenvolvimento junto com a seleção juvenil depois que a seleção foi desfeita. Antigamente a gente tinha um grupo de seleção, era bem desenvolvido, todo mundo trabalhava junto, se desfez isso, e elas passaram pelo trabalho de reconstruir isso, junto com a coordenação de feminino. E a gente tem a Duda, que é uma semi-juvenil. Esse é o primeiro ano que ela não é juvenil e ela já foi como manager da seleção, então também é uma experiência bem legal. E eu acho que é bem interessante o que elas vão estar conversando com vocês na quinta-feira, às 20 horas. E as inscrições abrem no domingo. Legal. Gente, eu quero agradecer muito o convite. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Galuxa. E vou continuar aí com vocês. Precisando de qualquer coisa, podem contar comigo. Um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. Muito esclarecedor também. As meninas do San Diego aqui já estavam comentando no grupo de meu Deus do céu, agora tudo faz sentido sobre a minha corrida sentada. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, Brenda? Obrigada. Foi ótimo.